para o seu coração e vida, Mateus capítulo 2, primeiro evangelho, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 2, versos 1 a 16. A palavra do Senhor, neste ponto que divide o seu passado e a eternidade, no seu rumo à eternidade, a palavra de Deus o encontra em Mateus capítulo 2. Vamos ler e ouvir a palavra do Senhor. Que cada coração e mente se abra para a palavra e seja edificado, firmado pela palavra do Senhor. Então, a leitura do evangelista Mateus, o testemunho dele sobre a pessoa, vida e obra de Jesus Cristo. E ele narra aqui nesse capítulo o nascimento de Jesus Cristo, aquilo que nós passamos a chamar de Natal. Um dos fatos que aconteceu naquela ocasião está aqui em Mateus 2. Ouçamos a palavra que diz assim na sua narrativa. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito e fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo
em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. No verso 1 é-nos dito que Jesus nasceu em Belém, Belém da Judéia. Havia uma outra Belém na região mais ao norte, aqui Belém mais ao sul, próximo a Jerusalém, coisa de ali 9 quilômetros, uma pequena vila, uma cidade realmente pequena. E então Jesus nasce ali em Belém da Judéia, mas é-nos dito nos dias do rei Herodes, Mas surgem estes magos, diz o verso 2, e eles têm uma pergunta sobre o nascimento de um bebê, sobre onde ele nasceu. E a pergunta deles é: onde está o rei dos judeus? Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Esta é a palavra do Senhor. É impossível existir a organização humana, nações, sem a política. É assim nos nossos dias e foi sempre assim na história da humanidade. Não era diferente nos dias em que Jesus nasceu. E é impossível existir política sem conflitos. Política sempre envolveu conflitos. Foi assim sempre na história da humanidade, em todos os povos, seja em que forma, que estilo de governo se adotou, seja lá nas antigas formas monárquicas, seja nos nossos dias das formas democráticas. Aliás, vivemos isso de forma muito viva nos nossos dias em nosso país. Conflito. Então, também não era diferente nos dias em que Jesus nasce. Havia todo um conflito constante entre poderes, governo, política, geopolítica. Nesses dias, lembrando que o povo judeu, ali a terra de Israel e todos os povos circunvizinhos estavam sob o poder do Império Romano. O Império Romano ia criando as administrações regionais, os povos então tinham seus governos locais, às vezes um governador, uma intervenção do próprio Império Romano, às vezes colocando alguém do povo que acatasse as ordens de Roma, mas tudo debaixo de Roma. Era assim nos dias de Jesus Cristo. E aí ele nasce em Belém. Mas enfim, dentro da política, como todo ser humano nasce, e então dentro e diante de conflitos políticos. Veja só que surge aqui a figura de quem? Rei Herodes. O título dele é rei. E ele passou a ser conhecido, inclusive, como Rei Herodes o Grande. Rei Herodes o Grande. E ele dominou por algumas décadas ali o povo judeu, sempre debaixo da orientação, autoridade dos romanos. Rei Herodes o Grande. Quando ele falece, os filhos dele passam ali a dividir novamente conflitos, divisão de poder, e assumem ali as regiões em meio a muito conflito. Mas enfim, aqui está o rei Herodes, surge este rei o Grande. Quem era ele? Ele era, na verdade, um idumeu. Os idumeus que descendiam de Esaú no Velho Testamento, algumas décadas antes, passaram a ficar debaixo da autoridade do povo judeu, nos conflitos ali. O pai do rei Herodes já se envolveu na política e nos conflitos. Herodes, então, era este idumeu, mas quando eles ficaram debaixo do poder ali local dos judeus, eles adotaram a religião judaica. Herodes, então, que vai passar a ser o rei dos judeus, se identificava como judeu, mas ele era visto pelos judeus, na verdade, como um meio judeu.
Ele era um idumeu ou edomita. Ele vai cair no favor dos romanos quando há os muitos conflitos ali regionais e os romanos tentando controlar tudo aquilo. E Herodes, então, nas suas posições, nas suas artimanhas políticas, acaba caindo nas graças do poder de Roma. E ele vai passar a governar ali efetivamente a Judéia a partir do ano 37 e vai até o ano 4 antes de Cristo, de 37 antes de Cristo até 4 antes de Cristo. Mas já no ano 40 ele acaba recebendo do Senado de Roma o título de rei, reizinho, rei regional, um rei marionete, mas tinha lá o seu poder, sim, com certos limites, tinha e agia de forma tremenda. Ele era um homem violento, agressivo, fazia qualquer coisa para manter o poder. Não tinha escrúpulo nenhum para manter o poder. Mas foi um homem de grandes empreendimentos. Quando ele então governa Jerusalém, a Judéia, havia ali o templo, chamado Segundo Templo, aquele que foi reconstruído lá atrás, quando o povo no 6º século voltou do cativeiro da Babilônia. Jerusalém foi reconstruído, o templo também. Mas era um templo não muito expressivo, como foi o de Salomão, o primeiro templo. Mas Herodes toma para si a obra de expandir e torná-lo mais glorioso, e assim ele faz o chamado Segundo Templo, renovado por Herodes, e outras construções que ele fez diversas. Era um grande empreendedor, em algumas que você já ouviu falar, como eu também, falei do templo. Ele construiu a fortaleza de Massada, você já deve ter ouvido falar sobre esta fortaleza impressionante. Se você visitar, realmente impressiona aquela fortaleza. O Porto de Cesareia também foi uma obra maravilhosa que ele construiu. Então, ele é este homem poderoso, empreendedor, mas também um homem que no conflito político, na forma dos seus dias, não tinha dificuldade nenhuma de pôr a sua mão pesada. A história dele é marcada por muitas e muitas mortes que ele causou. Aliás, para ter uma ideia, ele matou o cunhado, ele matou uma irmã. Toda vez que ele via alguém por perto, ele era muito desconfiado, corria o risco dessa pessoa se levantar contra ele, morte. Não hesitava. Matou o cunhado, matou a irmã, matou a sogra. E aí talvez alguns aí de vocês podem achar interessante isso, engraçado. Mas não tem nada de engraçado, não era só sogra, era todo mundo. Ele casou com uma primeira esposa chamada Doris, depois uma segunda, Mariane, que era filha de um outro líder ali regional, um líder judeu, e numa família então, de certa forma ali real. A sua segunda esposa, Mariane, também mandou matar, e era a esposa que ele mais amava, ou amou pelo menos. Matou 3 dos seus filhos. Percebeu, um perigo aqui desse rapaz, desse jovem aqui se levantar contra mim, morte para ele. Enfim, este é o Herodes. Quando ele chega aos 70 anos, ele se recolhe para a cidade de Jericó, e ele coloca ali um plano, ele intenciona que algo seja feito. Pelo que se entende, não aconteceu. Mas o quê? Ele sabia que quando ele morresse, agora já está idoso, que quando ele morresse, não haveria pranto e luto entre os judeus. Não era apreciado. E talvez quando morresse iam dizer que bom, se foi. Então ele planejou, especulou um seguinte plano. Quando ele morresse, centenas de nobres judeus em Jerusalém fossem levados à morte. Fossem levados à morte para que houvesse pranto em Jerusalém quando ele morresse. Esse era o homem. Esse é o homem quando Jesus nasce. Esse é o homem que não é o poder absoluto no mundo, porque isso pertence a Roma, mas regionalmente age ali debaixo dos romanos, mas com muita liberdade para sustentar
o seu poder. Então, surge aqui a realeza, o poder político e o conflito, o rei Herodes, que vivia então no conflito político de muitas formas, e formas sanguinárias também. Ele não chegou a essa posição gratuitamente, ele caiu em favor dos romanos porque ele entrou em muitos conflitos, inclusive armados na região, e assim então Herodes é o rei, é o político, e por isso representa conflito e até violência. Mas a palavra rei aparece aqui novamente. Chegam aqueles magos e perguntam sobre quem. Chegam esses sábios e perguntam sobre quem. Onde está o rei dos judeus? Rei Herodes. E o mesmo título agora para esse nenê, esse bebê, rei. Rei dos judeus. Um bebê mas é rei. E aí está a questão na cabeça de Herodes. Eu sou o rei, mas há um outro aqui também com um título igual ao meu. E aí está todo o drama e todo o problema. Surge aqui um conflito de reis. Aparentemente, ou na cabeça humana, na cabeça de Herodes, mais um conflito político humano. Porém, quando nós vamos entendendo, realmente é um conflito, se aparentemente político, é um conflito muito diferente, longe de tudo isso. Mas, de qualquer forma, é um rei. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Essa é a razão toda do empreendimento destes homens que vieram de longe. São chamados aqui de magos. Aliás, a nossa palavra magos vem da língua grega, em que foi escrito o grego antigo, koiné, em que foi escrito aqui o Evangelho de Mateus, ou melhor, foi traduzido, entende-se que foi no hebraico, depois traduzido então para o grego, ou no aramaico, melhor dizendo, enfim. Mas o termo vem do grego, magos, e até hoje. E aí, nós temos a palavra mago, e junto com ela logo associamos a palavra mágico, o ilusionista, o que engana com habilidades, etc, etc. Mas esse termo precisa ser entendido porque magos aqui, na verdade, eram uma casta que habitava, circulava nos palácios reais lá da Babilônia, do Império Persa que sucedeu. E eram homens, então, os entendidos, os sábios dos seus dias, os intelectuais, os cientistas. E naqueles dias, todo o conhecimento se englobava, ficava numa coisa única. Eles eram filósofos, eles eram especialistas em medicina, eles eram especialistas em astrologia e astronomia. Conheciam os planetas, estrelas, seus movimentos, tinham os mapas. Como é que surgiu esse povo, essa casta? Havia o Império da Babilônia, que lá no 6º século derrotou Israel, levou para o exílio, não é? O reino do norte de Israel, arrasou Jerusalém, e os judeus ficaram exilados na Babilônia. Mas chega o livramento de que forma? Os babilônicos estavam ali, estabelecidos como império, mas surge lá na Pérsia um líder chamado Ciro, que começa a crescer, domina o seu povo, e depois ele domina o povo vizinho chamado Medos. E aí surge então este poder medo-persa. E aí Ciro avança e derrota a Babilônia e toma o poder na Babilônia. E aí surge então o Império Medo-Persa. Medo-Persa. Mas são dois povos. Os medos tentam ali, na jogada política, tomar o poder, não conseguem. Os persas firmam no poder, os medos se tornam esta casta, então, de sábios, sacerdotes. Então, eles é que exerciam toda a religião ali, estudantes da astronomia, envolvendo o pensamento da astrologia, e entendiam a medicina, a filosofia da época ali, tudo mais. Enfim, daí vem esses, então, magos, que não é bem aquele que tira o coelho da cartola, mas seria aqueles que estão nas nossas universidades hoje e daí por diante. Enfim,
tinham as suas teorias, e eles é que chegam a Jerusalém. Mas por que eles vêm a Jerusalém? Esses vêm, diz aqui, do Oriente, e se entende, nesse contexto todo, que eles vêm justamente do que era a Babilônia, agora sede do Império Persa, mas da grande Babilônia, que foi muito grande. Eles vieram de lá até Jerusalém. Por quê? Por quê? Que conhecimento eles tinham que lá em Jerusalém, tão longe da terra deles, haveria essa situação? Bem, os judeus estiveram exilados lá. E lá eles propagaram as suas escrituras. Quando houve o retorno dos judeus para a terra de Israel e para Jerusalém, muitos permaneceram, não vieram. Então esses homens eram estudantes, e eles tiveram conhecimento também, além de muitos outros, também com as verdades judaicas. E o Velho Testamento fala em outro lugar sobre o levantar de uma luz e uma estrela em Israel. Isaías fala sobre isso no capítulo 60, verso 3. Mas nós temos particularmente lá em Números, quando o povo de Israel ainda está peregrinando para a terra prometida, lá nos dias de Moisés, estamos falando agora de muitos séculos antes desse tempo aqui de Jesus Cristo, aí mais ou menos uns 14 séculos. Então, Israel peregrinando e para chegar à terra prometida, e alguém busca a profecia de um profeta pagão chamado Balaão, e ele, ao invés de profetizar contra Israel, porque ele não era de Israel, e quem o procurou não era de Israel, queria saber como derrotar Israel, ele profetiza a favor de Israel. E outras coisas que ele diz lá no livro de Números, capítulo 24, verso 17, é que uma estrela vai se levantar de Israel. Ele diz, não agora, mas veja no futuro. Uma estrela se levantará, um cetro de Jacó há de vir para governar a todos. E essa profecia sai dele contra a vontade de todos, até contra a vontade dele, porque Deus intervém ali, e assim acontece. Bem, então esse pensamento está lá entre o povo de Israel. E quando se fala destes chamados magos, sábios, que entre outras coisas olhavam muito as estrelas, o mencionar de estrela nas escrituras judaicas chama a atenção deles. Eles se voltam para este fato e começam a pensar sobre isso realmente. Mas nós lemos na história algo interessante. Houve um historiador romano que falece no ano de 122 depois de Cristo, chamado Suetônio, e ele escreveu uma série de obras chamada A Vida dos Césares, isto é, dos imperadores romanos chamados Césares. E nesta obra dele, Vida dos Césares, ele vai falar daqueles dias que Jesus Cristo nasce. E Suetônio, que não é um autor bíblico, é um autor romano, um escritor romano reconhecido, trabalhou para a corte romana, e os escritos deles, então, estão aí, foram preservados. Ele vai dizer o seguinte: havia se espalhado por todo o Oriente uma velha e estabelecida crença que o destino era que naquele tempo homens da Judéia iriam governar o mundo. Ele registra que esse conceito estava espalhado no Oriente. Um outro historiador contemporâneo dele, que foi político em Roma e também escritor, Tácito, que falece em 120 depois de Cristo, sua obra tem a obra dos Anais e tem a obra das Histórias. Nas Histórias ele registra que nos dias de Tibério é justamente Tibério, imperador romano, era o imperador quando Jesus Cristo nasce. Ele registra o seguinte: havia convicção que por esses tempos o Oriente se tornaria poderoso e reis, vindo da Judéia, conquistariam um império universal. São autores pagãos, não cristãos, que registram que havia esse pensamento, expectativa, que tudo indica extrapolava o povo judeu. Eles indicam que extrapolava o povo judeu. Enfim, aí estão, então, os chamados magos, na verdade, sábios e homens do seu tempo, estudantes, buscadores, aqueles que estavam querendo entender os tempos e as verdades. E é eles que vêm a Jerusalém, e por isso eles vêm a Jerusalém, certamente, quando Deus coloca esse fenômeno do céu.
há especulações sobre o que seria essa estrela, há pelo menos 3, 4 teorias que dominam aí, possibilidades, mas na verdade nós devemos entender isso como um fenômeno da intervenção de Deus. Assim como Deus faz coisas que extrapolam qualquer entendimento humano e o ser humano tem dificuldade de aceitar, como criar o universo, simplesmente isso, Deus coloca um fenômeno. E certamente estes homens que criam que a vida toda estava ordenada, porque era governada pelos movimentos dos planetas e os corpos celestiais, e isso tudo tinha um movimento regular, e isso governava nossas vidas, então tudo ficava nessa rotina, mas de repente aparece um corpo celestial que foge de tudo que eles conheciam. E certamente eles entendem, isso significa algo diferente que intervém na ordem humana, na ordem das coisas, e aí com os conhecimentos que tinham, de alguma forma eles são levados a Jerusalém. Estes homens eram importantes, eram poderosos na sua terra, circulavam na corte real, tinham influência. Eles vêm em quantos? Não sabemos. Se fala em 3, porque é citado 3 presentes, mas o texto não diz que eram 3. Esses homens fizeram uma viagem longa e eles vieram até Jerusalém porque eles queriam ver o rei dos judeus. Deus usou aquele conhecimento errado que eles tinham para tirá-los dali e levá-los à verdade maior, para nunca mais voltarem àquele conhecimento, certamente. Enfim, eles vêm por causa disto, e chegam lá, chegam em Jerusalém, capital do domínio do rei Herodes, perguntando sobre um outro rei, perguntar sobre um outro rei na terra do homem que matou todo mundo à sua volta, parentes, etc. Que pergunta revolucionária, politicamente perigosa, terrível. E aí eles se encontram, de repente, numa encruzilhada, eles se encontram diante de um confronto de reis. Um confronto de reis. Rei Herodes, Rei Jesus. Rei Jesus versus Rei Herodes versus Rei Jesus. Pelo menos na cabeça de Herodes era essa leitura, e certamente na cabeça do povo, em grande medida. Quais foram os posicionamentos? Conflito traz uma encruzilhada. Conflitos são 2 lados. Eu vou para este lado, eu vou para aquele lado. Para onde eu vou? Se eu sou parte envolvida no conflito, envolve a minha pessoa, eu vou ficar na minha posição ou vou abandonar a minha posição? Se eu estou à volta do conflito que envolve a minha vida, são outros conflitantes, como acontece com governantes. Eu, como povo, pessoa comum, vou ficar com este lado, com aquele lado. Ou a política traz conflito, por isso traz sempre uma encruzilhada. E em Jerusalém, para os reis magos aqui, ou os sábios magos, se estabelece esta encruzilhada. Mas é interessante ver os posicionamentos quando o confronto de reis surge aqui. Quais são as reações? Nós temos a de Herodes. Qual é a de Herodes? Me diz, onde é que está esse rei? Porque eu quero ir adorá-lo como vocês querem também. Mas Deus diz, revela a estes homens, não é nada disso. Quando retornarem, não voltem a Jerusalém, não se encontrem com Herodes. A intenção dele é outra. E quando Herodes percebe que os sábios do Oriente não retornam, não lhe dão a informação, o que ele faz? Decreta a morte de meninos de 2 anos para baixo em Belém. Todo menino de 2 anos para baixo tem que morrer em Belém e na região toda. Por quê? Por que 2 para baixo? Ele não sabe onde está esse rei dos judeus. É uma estrela revelou. E que trouxe gente da importante Babilônia até a nossa pequena Jerusalém. Eu não sei onde está. Então é o seguinte, passa a régua. 2 anos. De alguma forma ele também vai no rodo. Não importa quem mais vai. Mata todo mundo. Por que 2 anos? 2 anos. Da Babilônia até Jerusalém calcula-se mais ou menos 1.150 quilômetros.
Quando nós voltamos lá atrás, eu falei do exílio na Babilônia, e um dos livros que fala do retorno do povo de Israel da Babilônia para Jerusalém é o livro de Esdras, no Velho Testamento, Esdras. E no capítulo 7, verso 9, é narrado que Esdras volta trazendo também uma leva, eles vieram em levas aos poucos, Esdras volta com, então, uma leva, e eles levaram 4 meses, da Babilônia até Jerusalém. Quanto tempo levaram esses sábios? Bem, Herodes pergunta a eles o quê? Quando que essa estrela apareceu? A verdade é que estes homens eram pessoas que vieram em caravana, eles eram gente importante, e numa viagem longa, 1.150 quilômetros, por melhor que seja em carruagens, em estradas que não eram as melhores. E eles, então, pelo menos levaram 4 meses, mas a pergunta é quando surgiu a estrela? Isto é, Jesus não nasceu quando eles chegaram em Jerusalém. Eles viram a estrela antes. Bem, depois que eles veem a estrela, estes homens não vão partir de qualquer forma. Não é uma linha na mão, eles vão partir em caravanas, são importantes. Possivelmente haverá escolta, e eles vão trazer todas as provisões para a viagem. Não sabemos em quantos eles vieram. E quando eles chegam a Jerusalém, chamam a atenção, inclusive, não só pela importância e do lugar importante onde eles vieram, Babilônia, mas porque chega uma caravana de gente importante. Uma grande comitiva. E então eles começaram os preparativos, depois que vem a estrela. Então, alguns meses de preparativo, talvez. Enfim, Herodes pensa o seguinte: 2 anos é uma régua garantida. Vamos dar uma margem de segurança, e passa 2 anos. Então, 2 anos para baixo, morre todo mundo. Obviamente que o conflito rei Herodes e rei Jesus está definido. Herodes deixa bem claro o quê? Ou eu, ou ele. E vai ser eu. E vai ser eu. Esse é um dos posicionamentos, uma das reações. Qual é a sua? Qual é o seu posicionamento, sua reação diante deste conflito? O conflito de reis que o Natal nos traz. Qual é o seu? Há domínios na sua vida que você está pronto a defender de qualquer forma para que Jesus Cristo não adentre esse domínio. E você está pronto a pagar qualquer preço, como é comum no mundo, nessa sociedade nossa. Vai-se a qualquer sacrifício, sacrifica qualquer coisa, simplesmente para dizer não a Jesus Cristo. O conflito está aí. O Natal é sobre um grande conflito. Um conflito tremendo. O maior conflito que pode acontecer na humanidade e no coração humano. Ou é Jesus Cristo, ou é o poder humano. Mas qual é a reação do povo? Qual é a reação do povo? Diz o texto que Herodes ficou perturbado. Você prestou atenção na leitura? Herodes ficou perturbado, e Herodes perturbado é coisa séria. Perturbou, lá vem a espada. Leva à morte, porque está me perturbando. Bem, se Herodes fica perturbado, a coisa fica séria. Não poderia ser diferente. Jerusalém ficou perturbada. Não perturbem Herodes. Não perturbem Herodes, que sobra para a gente também. Meninos de 2 anos para baixo vão morrer. Não perturbem Herodes. Cristo traz um grande desafio para o coração humano ali em Jerusalém. O povo optava pelo quê? Pela tranquilidade, a qualquer custo. Não me tire da tranquilidade, não me tire do conveniente. Está assim, está bom, estamos administrando. Não tragam Cristo aqui, não tragam o Rei Jesus para trazer uma perturbação aos poderes mundanos, porque isto vai exigir de mim também. Herodes perturbado, o povo prefere a tranquilidade. Será que no seu coração, na sua vida, também é assim? Eu quero continuar nesses caminhozinhos meus aqui. Não traga Jesus Cristo, o Rei, que vai me revolucionar, me esticar, me fazer dar a meia volta, e vai dizer que não é
o caminho que eu estou andando, o caminho que eu preciso, uma mudança diametral, total. Não faço e não perturba, não traga um rei, Jesus. Mas aqui os sacerdotes e mestres, Herodes não sabe de onde iria nascer o Messias, o rei dos judeus prometido, através do Velho Testamento todo, desde Gênesis. E então eles chamam, quem entende, lá estão os sacerdotes e os chefes então do culto, de toda a ação cultica em Jerusalém. Mas também ele chama os mestres, isto é, os entendidos da lei ou do Velho Testamento, do ensino do Velho Testamento, e ele traz então esse pessoal, que é o pessoal que é do estabelecimento religioso, esse pessoal que está no bem bom, eles têm status, eles são reconhecidos como sábios, e eles vêm praticando aquela religião e aquele ensino, aquela estrutura a vida toda. E muitos deles lutaram, se esforçaram e galgaram dentro da estrutura religiosa essa posição. E então eles são consultados por Herodes. Onde é? Tem um pessoal aqui que chegou da Babilônia está perguntando, onde nasceu o rei dos judeus? Onde é que vai nascer segundo as Escrituras? E os sacerdotes e os mestres dizem, citando Miqueias, o profeta Miqueias, contemporâneo de Isaías, que muitos de vocês aqui meditaram comigo durante alguns meses. Então, lá está Miqueias, e Miqueias 5:2 vai dizer que é em Belém da Judéia, o Belém Efrata, e não a outra Belém mais ao norte. Enfim, eles ouviram falar que o rei dos judeus, o Messias, conforme o próprio texto diz, nasceu e é em Belém. Isto não muda nada para eles. Isto não muda nada. Eles estão totalmente acomodados da sua tradição religiosa. Poderiam especular sobre o Messias, mas somente para uma especulação religiosa. Sabe, um métier do que a gente fala e vive disso. É uma diletância teológica, profética, e nós estamos nisso. O cumprimento, a verdade, não é o caso para nós. Nós estamos muito bem assentados e acomodados em nosso status político, social, principalmente, e religioso. O Messias agora iria transtornar tudo isto. Deixe-nos com a nossa religiosidade. Deixe-nos com a nossa religião, que nós recebemos dos nossos antepassados, aquela que eu abracei, está muito bom, e talvez uma religiãozinha até de leve na minha vida, não mexe muito comigo, deixa aí, é uma coisa que me dá uma certa tranquilidadezinha, enfim, ou quem sabe eu tenho um grande compromisso com a minha tradição religiosa, não me traga o rei dos judeus, o Messias, para me tirar, transtornar em tudo isto. Herodes, o povo, sacerdotes e mestres, mas também aqui nós temos os magos, ou melhor, os sábios. Estes homens fazem um empreendimento longo, deixam suas casas para uma viagem muito longa, uma terra distante, Jerusalém. Por quê? Estes eram os verdadeiros buscadores. Eles estavam no anseio de conhecer a verdade. Mas eles agora estão em Jerusalém, de repente percebem o quê? Diante de um conflito. Talvez não imaginaram isto, não pensaram. Tanto é que foram a Jerusalém e falaram com Herodes. Talvez, como dizemos popularmente, a ficha caiu depois. Esse negócio aqui é complicado. Esse negócio é até perigoso. Rei Herodes. E o rei Herodes, que se diz rei dos judeus, debaixo da autoridade dos romanos. Um homem tremendo. Rei Herodes, e agora nós temos aqui, estamos falando nós do rei dos judeus, quando ele é o rei dos judeus, como é que é esse negócio? Eles precisam agora decidir com quem ficar. Herodes pediu que voltássemos e disséssemos onde que está este bebê. Vamos voltar? Vamos contar a ele? Ou vamos ficar com este bebê, com quem ele é, e darmos as costas para Herodes? Estes eram homens que estavam realmente desejosos, ansiando por conhecer a verdade pelas suas vidas e até pagar um preço. Saem das suas casas,
saem de onde estão, viajam longe, vão para a terra estranha, entram no meio de um conflito e fazem a sua opção de forma muito clara. Homens que queriam que o conhecimento verdadeiro, mas eles iam ficar com, então, o conhecimento que tinham antes. Eles iam ficar com o governo das estrelas. Eles iam ficar com o seu misticismo. Eles eram buscadores sinceros e não estavam buscando o conhecimento pelo conhecimento, pela diletância, pelo status. Eles queriam saber onde estava este prometido, o Messias. Eles iriam ficar com o seu conhecimento antigo, o governo das estrelas, etc., o misticismo, ou ficariam eles com o poder. Vamos ficar com Herodes, vamos voltar lá e dizer: olha, lá na casa tal, rua tal, número tal, tal do bebê, vai lá. Nós estamos com você, Herodes, nós estamos com o poder, nós jogamos com o poder, com aquilo que nos dá dinheiro, vantagem, prazer, etc. Aí estão os sábios também diante desse conflito. Mas verdadeiros buscadores, realmente sábios, são marcados pelo quê? Eles estavam abertos para as verdades e propósitos de Deus. Eles não buscavam o conhecimento como um fim em si mesmo, mas para conhecer a resposta da vida. Eles eram verdadeiros buscadores. Eles não falavam de religião, até talvez de Deus, até talvez de Jesus Cristo, talvez até de Natal. Como aqueles muitos que falam, não querem saber realmente. Talvez querem até conversar. Gostam do papo, do assunto, do especular, mas não querem ter um encontro realmente e tomar uma posição ao lado do Messias, aquele que veio para se dar por nós, o Rei Jesus. Verdadeiros buscadores são poucos. Há aqueles que fingem buscar, parece, mas realmente aqueles que estão dizendo: eu quero conhecer, vou estudar, vou buscar. São poucos. Mas aqueles que buscam, encontram. E quando encontram, sabe que lado ficar, abraçam o Rei Jesus para sempre. Aqui, então, estão eles neste grande conflito e eles fazem a opção deles muito claramente. O Rei Jesus nasceu em Belém. Belém é a cidade de Davi, o grande rei de Israel, que é um tipo de Jesus Cristo, ou, se preferir o inverso, o antitipo, o grande rei, e é jogado sobre o rei Davi toda a expectativa, a esperança e a obra do Messias Jesus Cristo. É dito então que o reino dele durará para sempre. De onde veio Davi, o rei? Veio de Belém, Belém da Judéia. Lá Jesus Cristo nasce. Ele é o rei. E as escrituras apontam aqui que tipo de reinado dele ele vai ter. Não é o reinado político-temporal, como Herodes, como Davi, inclusive, teve, mas um reinado diferente. Esse assunto de ser rei reaparece na prisão de Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 18. Jesus está diante de Pilatos. Quem é Pilatos? O interventor que Roma colocou lá em Jerusalém, em Israel, na Judéia. E Jesus, então, é preso por insistência dos líderes judaicos e ele está diante de Pilatos. E Pilatos está lutando ali com a acusação que trazem contra ele. E Pilatos dirige a Jesus e pergunta o seguinte: é você o rei dos judeus? A pergunta no nascimento vem agora quando Jesus está diante da morte novamente. É você, o assunto é o mesmo. É você o rei dos judeus. Jesus então procura esclarecer ali Pilatos, porque Pilatos também está governando, está pensando, raciocinando com as categorias políticas dos seus dias, e da disputa política, o conflito político temporal dos homens.
E Jesus vai dizer a Pilatos o que, entre outras coisas, como resposta? O meu reino não é deste mundo. Que opção que esses sábios fizeram? Diante dos poderes humanos, o que eles optaram? Nós não podemos viver sem política, e viver com política é não poder viver sem conflito. Nós vamos ter que lidar aí sempre com isso. Mas, meu irmão, minha irmã, nunca se esqueça que Jesus Cristo não é mais um Herodes. Não é mais um. Ele é o rei, mas um rei diferente. Um rei cujo reinado não é da pequenez deste mundo. E é o reinado eterno. É o reinado eterno. O grande confronto, o grande conflito de reis aqui. Natal é um confronto de reis, do maior confronto de reis. Mas é um confronto supra-esfera temporal, da política humana, dos poderes humanos, das vaidades humanas, dos reininhos humanos, particular meu e seu, dos grandes reinos de nação. O reinado de Jesus Cristo é supra-esfera temporal. Onde está Herodes hoje? Onde está Tibérios, que era o imperador quando Jesus nasce? Grande imperador romano. Onde está Pilatos? Meu irmão, minha irmã, não se esqueça que todo esse poder temporal, o conflito político, todo ele do passado, dos nossos dias, do futuro, tudo isso passa. Por isso que é temporal. O meu reino não é deste mundo. O reinado de Cristo é para sempre. Os sábios do Oriente fizeram a grande e abençoada escolha. Adoraram, prostrados, adoraram o Senhor Jesus Cristo. A questão do Natal é este conflito, este confronto de reis. O que é que vai dominar o coração humano? Os reinos deste mundo, os domínios deste mundo, os ideais mundanos e humanos, ou Jesus Cristo acima de tudo? Muitas coisas são legítimas, inclusive a política temos que lidar com ela, mas é ela o grande rei do nosso coração, ou tudo isso nós vemos e entendemos como debaixo do grande poder, do grande rei, do reino eterno que não é deste mundo? Essa é a questão. Se vou trabalhar com esta ideia, com aquela ideia, mas o meu coração está entregue, primeiramente, acima de tudo, a que rei? A um reino deste mundo, ao reino de Jesus Cristo. Este confronto é supra-esfera temporal, terrena, é o reinado de Cristo. Mas sabe, esse conflito está em cada pessoa, está aqui nesta manhã no seu coração. Lá dentro. Lá dentro. Quem é o rei? Qual é a sua opção? Ele realmente é o Senhor da sua vida. Você já morreu pela fé com Ele na cruz, para nascer para Ele, exclusivamente para Ele, Deus em Cristo para sempre. Você já nasceu para o reino de Cristo, o reino de Deus. Você já é cidadão deste reino. Ele é o seu rei acima de todos os interesses temporais, ou não? Veja que conflito, veja que confronto no seu coração. O Natal não é coisa simples. Não é luzinha piscando. Nem papel brilhante embrulhando algo interessante. Não é um jantarzinho. É muito mais. Natal é sobre o confronto e conflito mais sério, mais importante que pode chegar ao seu coração. Já chegou? Já entendeu? E aí? Para onde você vai? Para onde você vai? Quem é o rei? Eis o Natal no seu coração. Quem é o rei? Mas o reino, o rei eterno, absoluto sobre todas as coisas. Quem é? Quem é? Pela graça de Deus, esta manhã você possa se apropriar da narrativa que diz: vendo o bebê, eles se prostraram e adoraram. Maravilhoso momento, porque tudo há de passar, mas a vida com Cristo jamais passará. Vamos orar, vamos à presença do Senhor.